estão à beira do colapso e o Executivo avisa ainda que as eleições podem ser adiadas. Dizem que tudo por causa de um novo aumento de casos de Covid-19 na região. Este anúncio de aumento de casos é alvo de dúvidas. A oposição ao governo de Hong Kong acusou o Executivo de utilizar a pandemia como uma desculpa para adiar as eleições. Qual é que é a tua opinião sobre estas afirmações da oposição ao governo de Carrie Lam? Eu, sinceramente, não me admirava que não fosse verdade, porque em 7 milhões estamos a ter apenas 100 casos por dia. Claro que podem despoltar para muito mais e tem que haver precauções, mas os números não são assim tão grandes para fechar tanto e para adiar as eleições, eu diria. Isto porque no último referendo que fizeram, nas últimas votações que fizeram, não foi um referendo, foram umas votações, a maioria das pessoas votou contra o que o governo disse. Ou seja, e eles depois vieram dizer, calma lá, não é bem assim, vocês votaram, mas... Porque depois a questão da lei contra tudo o que se diga, contra o governo, né, que entrou em vigor no dia 1 de julho. Por isso, sinceramente, não me admirava que fosse uma das desculpas para eles adiarem as eleições. Há uma série de medidas que não fazem muito sentido, porque depois contrariam as outras, como por exemplo o dos restaurantes, ok? A nível de restaurantes, tu não podes ter mais que 2 ou 3 pessoas a almoçar, mas depois à noite é só takeaway e tem que haver distanciamento entre mesas. Mas depois não tens nenhuma regra que te diga nos transportes públicos tem que haver distanciamento social. Tu tens o metro cheio de pessoas constantemente e não há distanciamento e não há regras. Ou seja, até há 2 dias atrás, quem quisesse andar sem máscara no metro podia andar. Não havia nenhuma regra. Ou seja, são um bocado contraditórias. Ou seja, em algumas coisas pensam com muito detalhe, noutros não. E provavelmente a questão para adiar as eleições é profundamente sabem que não vão ganhar, que as pessoas estão completamente contra o governo neste momento. Há notícias de Hong Kong estar à beira de um surto de larga escala. Já se vê em restaurantes fechados, máscaras obrigatórias em todos os espaços públicos. Notas uma diferença recentemente do surto epidemiológico aí? Sim, para hoje. Desculpa, deixei-te ouvir, Sandro. Podes começar. Diz-me. Podes começar outra vez. Estás-me a ouvir? Sim, agora estou-te a ouvir. Sim, ok. Nota-se algumas diferenças desde a semana passada para esta semana e de ontem para hoje, porque ontem à noite também introduziram novas regras a partir da meia-noite. Ou seja, neste momento é obrigatório toda a gente usar máscara dentro ou fora de espaços. Ou seja, na rua é obrigatório. Há menos gente na rua. Eu fui ao supermercado e fui aos mercados da rua hoje fazer compras e claramente há menos gente. À noite, especialmente, depois das 8 da noite, não vês quase ninguém na rua. Que é uma coisa muito estranha para Hong Kong. Hong Kong tem muita gente, tem bastante população e as pessoas estão sempre na rua. E nota-se que as pessoas estão com medo, né? Vão para o trabalho durante o dia, mas não podem trabalhar a partir de casa, mas está tudo, há muitas coisas fechadas. Neste momento só podem fazer takeaway, ou seja, não podes ir comer. A semana passada, por exemplo, podíamos ir ao restaurante e havia 4 pessoas que podiam estar sentadas. Neste momento, depois mudaram para 2 e neste momento nem se pode sentar à mesa. Temos que levar a comida para fora. E neste momento tem a regra de haver 2 pessoas só. Ou seja, só se pode andar em grupos de 2 pessoas. E é uma grande diferença porque nós tivemos o mês passado sem regras quase nenhumas, né? E é isso, nota-se bastante. Ou seja, isto são diferenças muito drásticas de regras de um dia para o outro, é isso? Eles têm ou seja, as coisas em Hong Kong têm corrido muito bem, ou seja, e ainda bem, em geral, por exemplo, nós nunca estivemos de quarentena o país todo, nunca esteve toda a gente fechada em casa como esteve em Portugal. Eles, quando os primeiros surtos surgiram, eles próprios sentiram e já tinham dos SARS anteriormente e começaram logo a usar máscaras e a fechar-se em casa. E isso as coisas ajudou que o Covid não aumentasse, os números não aumentassem. Depois aumentaram um pouco, foram algumas regras. Depois os números durante 2 meses, acho eu,
ou pelo menos um mês ou um mês e meio, não havia nenhum caso interno. Os casos que havia eram todos concentrados dos aviões, etc., e eles conseguiam controlar isso. Mas, entretanto, de repente, há coisa de 2 semanas, começaram a surgir novos surtos e que não conseguiam fazer tracking deles, ou seja, não conseguiam perceber de onde é que estavam a surgir. Alguns sim, outros não. E então começaram a apertar mais as regras. Começaram, vamos fechar ginásios, e depois vamos, em vez de estarem livres a jantar, vamos só fazer, almoços, podem estar 4 pessoas, jantar é só takeaway. Ou seja, eles entre semana a cada 2 semanas mais ou menos, eles têm estado a mudar as regras. Para quem esteve há 2 meses quase sem regras nenhumas, as praias já estavam abertas, as piscinas estavam abertas, ginásios, etc. Agora está quase tudo a fechar outra vez. E já se começa a falar de uma terceira vaga, ou ainda não tens essa informação? Não, ou seja, eles chamam a isto a terceira vaga. Eles neste momento chamam isto a terceira vaga, que se formos a ver a nível de números comparados com a Europa, são sempre números mais pequenos. Mas houve a primeira vaga aqui, depois foi controlada, depois começou a surgir, entretanto, mais casos, e foi quando eles fecharam mais os ginásios, os restaurantes, etc. E, entretanto, reabriu tudo, e neste caso estão a considerar a terceira vaga, porque estão a apertar as regras. E neste momento são mais regras do que havia antigamente, porque os números nunca tinham sido mais de 2 dígitos. Neste momento há mais de 100 casos novos diários. E aí está, eles estão com medo que a coisa comece a aumentar os números, porque isto é uma população muito, muito grande e muito concentrada, e as pessoas vivem em espaços pequenos, em casas pequenas e com muita gente lá dentro, e pode, de repente, alastrar para a cidade toda. E tu, a nível pessoal, já tiveste alguma experiência? Tiveste uma experiência de que tinhas um amigo que fez quarentena à chegada a Hong Kong? Certo, exatamente. O meu antigo colega de casa, ele foi, talvez em fevereiro ou março, ele estava na Austrália, e quando chegou, ele teve que fazer quarentena. Mas a quarentena aqui é em condições especiais e mesmo muito rigorosas. Ou seja, eles dão-lhe uma pulseira eletrónica, já era aquela que os prisioneiros usam, para fazerem o rastreio e saber onde é que está a pessoa. A pessoa que sempre que chega à casa, a primeira vez, tem que ativar uma aplicação específica e dar uns passos pela casa para que a aplicação detecte quais são os metros quadrados e quando é que está. Mesmo se ele desligasse o telefone, o 3G, recebia logo alertas, ou podia receber alguém à porta, a polícia à porta, para saber porque é que ele não está com o telefone ligado. Eles ligavam-lhe mais ou menos a cada 2 dias, e todos os dias, 2 ou 3 vezes por dia, ele recebeu uma mensagem e tinha que fazer o chamado QR Code. Ele tinha que tirar uma foto em casa para que eles vissem o GPS que estava a funcionar e que a pessoa estava em casa. E não podia rigorosamente sair de casa. Agora, ele morava comigo, eu podia sair de casa, né? E eu não... As coisas que o governo disse era que tentasse não partilhar os copos, os pratos, os bens da casa, e que quando não estivéssemos no mesmo quarto. Ou seja, isso era fácil, se uma pessoa estivesse na sala, ele estava no quarto, apesar de não acontecer rigorosamente assim. Mas há pessoas que era impossível partilharem, ou seja, não terem o mesmo espaço, dormiam no mesmo quarto e estavam em quarentena. Então achas que há medidas que o governo está a aplicar que não são possíveis de cumprir? Há muitas regras que são impossíveis de cumprir. Por exemplo, neste momento, uma das coisas que notei, que eu não sabia, já tinha reparado, mas, por exemplo, há pessoas a morar, ou a dormir quase durante a noite, numa companhia, na McDonald's, ok? Eles dormem nos restaurantes. Com esta nova regra, as pessoas estão na rua. E, por exemplo, eles têm uma regra que é que cada vez que vais a um restaurante, cada vez que vais a um supermercado, a tua temperatura tem que ser medida. Umas vezes é medida, outras vezes não é medida. Okay? E mesmo esta questão da quarentena, eles
há regras diferentes, depende do país que vens. Ou seja, a quarentena em casa, com casas partilhadas, quer dizer, não resulta muito bem. Agora, eles têm quarentena também em hotéis, ou seja, tu estás exclusivamente naquele quarto de hotel, não podes sair. Pronto, ou seja, tem regras que sim, são eficazes, tem outras regras pronto, que são menos eficazes e que são moldadas um bocadinho pelas pessoas que trabalham e que vivem cá. Tu foste impactado diretamente, para além desta história do teu colega de casa, foste impactado diretamente por alguma destas regras? Sentes que a tua vida mudou com estas novas regras, já depois de terem estado desconfinados, digamos assim? Ou seja, as regras, a única coisa que implica é a nível social, estar com os amigos, que em vez de não podemos estar em grandes grupos, já não podemos ir a bares, a restaurantes, e temos que nos juntar em casa, ou então adiamos para outras semanas. Há pessoas a dizer, não vamos estar juntos esta semana ou na próxima, vamos esperar um bocadinho mais. E também a questão de trabalhar a partir de casa. Neste momento, grande parte das empresas estão todas a fazer teletrabalho. E que anteriormente estaríamos a ir ao escritório, ou seja, nós estivemos a fazer teletrabalho, depois voltamos ao escritório e neste momento estamos a fazer outra vez teletrabalho. E claro que o grande impacto depois é a nível empresarial, a nível de comércio, etc., está a ter um grande impacto porque a nível de trabalho eu tenho uma redução grande do trabalho, porque eu trabalho para a aviação e a aviação está afetada também aqui, logo não me afeta-me o trabalho, afeta-me também a nível salarial. É assim, tu tens um bocadinho um mix. Por exemplo, eu fui ao supermercado local, ok, fui ver se as pessoas realmente não estavam, se as ruas estavam desertas, porque hoje era um dia onde as coisas mudaram de ontem para hoje, e havia muita gente na rua, não a quantidade de gente normal que existe normalmente nas ruas de Hong Kong, mas as pessoas continuavam a fazer as suas compras, e o distanciamento social nestes mercados mais pequenos, nos mercados locais, ou mesmo num supermercado, não existem. As pessoas, a única diferença é têm sempre presente álcool gel e desinfetam imenso as mãos e estão sempre de máscara. É a grande diferença. E em relação à utilização de máscaras, mesmo em espaços exteriores, é uma coisa que em Portugal não está a ser aplicada, tu achas que faz sentido? É assim, eu acho que sim, desde o início, uma das coisas que eu disse foi que ajudou Hong Kong a não ter estes números tão grandes comparados com a Europa, foi, eles fecharam-se logo em casa durante 14 dias, eles usaram máscaras assim que souberam do surto na China, mas está pela experiência que já passaram, e isso foi uma das coisas que ajudou, que eu acredito que ajudou que não espalhasse o vírus, porque até logo no início não havia muitas regras de distanciamento social, começaram depois a existir, mas acho que a máscara é importante. Não sou científico para saber, não estudei, mesmo no exterior. E neste momento é obrigatório, se não usares podes pagar uma multa de 5 mil dirhams, que corresponde mais ou menos a 500 euros, mas mesmo no exterior as pessoas, que há muito contacto perto. Eu, por exemplo, eu vou às vezes passear para zonas onde não tem pessoas e removo a máscara, mas eu andava na rua também, como temos que passar por nós nos transportes públicos, a sair de entrada do metro, etc., é aconselhável, e eles agora neste momento obrigaram a usar máscara.